Aleluia. Glória a Deus. Iremos aqui dar uma passada por começar a falar sobre três jovens que a Bíblia ela conta essa história de três jovens. Então eu gostaria que você já abrisse sua Bíblia em Daniel 1:6. Louvado seja Deus. Todos encontraram? Amém? Se não encontrou, está aqui atrás, né? Aleluia. Glória a Deus. Primeiro vamos falar de um primeiro jovem, que ele veio para a Babilônia como escravo, que é Daniel. Entre esses estavam alguns jovens vindos de Judá, cujos nomes em hebraico significavam: Daniel, Deus meu juiz; Ananias, Yamesh, que é misericordioso; Misael, ninguém se compara a Deus; e Azarias, Yamesh, é meu socorro, o Senhor é o meu socorro. Então aqui nós falamos sobre, existe uma história sobre Daniel, né? Daniel, ele nasceu numa família nobre, que os relatos que a Bíblia traz, que Daniel nasceu numa família nobre. Só que foram lá e assediaram aquela cidade, tomaram aquele povo lá e trouxeram alguns jovens para a Babilônia como escravo. Então Daniel veio para a Babilônia como escravo. Veio como escravo, irmãos. E nessa vinda como escravo, o Nabucodonosor mandou escolher alguns jovens sábios, inteligentes e tal, e chamou Daniel para estar. E Daniel teve uma decisão, irmãos. Ele tomou uma decisão, e olha que era difícil, irmãos. Imagine um jovem que perdeu a família degolada, porque a família de Daniel, ela foi degolada. Então era para ele estar o quê? Cabisbaixo, muitas vezes revoltado com a vida, com as situações, né? A gente se depara com algumas situações que se revolta com Deus. Por que Deus? Por que acontece isso? Mas Daniel, como disse, teve uma decisão. Ele teve uma postura. Então Daniel, ele veio como escravo. Ele não era mais um filho de uma pessoa, de uma família que estava na alta. Ele já não era mais esse jovem. Ele já era um escravo. E ele foi feito escravo. Mas ele tinha uma convicção dentro dele. Ele tinha uma convicção dentro dele. E que nós vamos tratar sobre essa situação, sobre essa questão nessa manhã. Aleluia. Que convicção que nós temos dentro de nós. Se deparando com tantas situações que está passando no mundo, né? Não é só aqui, local, Brasil, não é no mundo. Então, nós também podemos nos colocar nessa situação. Que postura nós iremos tomar? Porque ele tinha todo motivo de estar lamentando. Perdeu a família. Já era agora um escravo, não vivia mais, de certa forma, nos deleites, numa certa mordomia, não tinha mais. Aí você pode dizer, não, mas ele ofereceram o manjar do rei para ele. Mas você sabia que escravo, o manjar que era do rei, era o resto do rei, né? Quando se fala assim, não, ele se alimentou do manjar do rei, mas não era aquilo que o rei comia direto, o primeiro, não. Era tudo que sobrava do rei, que era dado por escravo. Escravo, irmãos, é escravo. Pessoa que está escravizada aí fora, você pode tirar. Não come do melhor. Ele come da sobra ou de qualquer jeito. Então,
A condição de Daniel era agora um escravo. Mas ele teve uma atitude e uma convicção dentro dele de não se prostrar, de não se alimentar daquilo que o rei se alimentava, porque ele quis honrar a Deus. Ele, sabendo da procedência daquele alimento, eu vou honrar o meu Deus, e não importa o que aconteceu comigo, ou na minha família, ou no meu povo, ou onde ele vivia. Ele sabia que tinha um Deus que cuidava dele, que provia para ele. Essa é a condição que nós, como os filhos de Deus, temos que ter. Amém, queridos? Agora o segundo jovem. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. O segundo jovem está em 1 Samuel 16:11. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Samuel questionou a Jessé: estes são todos os filhos que tens? Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tenho um caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Segundo jovem, Davi. Davi, ele estava o que, irmão? Trabalhando. Ele estava numa atitude, irmão, trabalhando, realizando serviços. Quando Jessé apresentou os filhos, apresentou todos os filhos, menos Davi, que estava trabalhando. Então Deus também, Ele quer pessoas trabalhando, aleluia, desenvolvendo. Então aqui nós vemos, irmão, que Deus, Ele olhou primeiro, estava trabalhando. Segundo, ele veio de uma família de muitos irmãos. Jamais ele poderia pensar assim, como se ele já tivesse conhecimento do que estava para acontecer na vida dele. Ele jamais ia pensar: eu sou o menor, sou pequenininho aqui na casa do meu pai, né? Então, de muitos irmãos, Deus o escolheu, porque Deus o escolheu. Está a questão aí, porque Deus o escolheu, porque pelo homem, o homem tinha escolhido outros, inclusive apresentava para ele vários, mas Deus tinha alguém já no coração dele. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, não é isso? Então nós entendemos que Davi estava no coração de Deus. Deus já tinha planos para ele, mesmo lá pequenininho, trabalhando, cuidando da malhada das ovelhas. Então Deus faz isso. Deus está olhando para você. Deus conhece você. Deus sabe quem você é. A única questão, tem que estar trabalhando. Deus vai fazer, irmãos, no tempo dele, no momento dele, no modo dele. Amém, queridos? Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. E agora vamos falar do terceiro jovem. Está em Samuel 1,17. Samuel 1,17. Diz assim: então Eli lhe disse: vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. E Samuel 1,28 diz assim também: por esse motivo agora
eu de minha parte entrego ao Senhor, por toda a sua vida, será dedicado ao Senhor. E ali adoraram ao Senhor. Aqui está falando desse jovem. Quem é? Samuel. Samuel também, já é diferente de Daniel e Davi, ele já foi um prometido, ele já foi um milagre na vida de Ana. Vocês vão olhar a história de Ana, o que ela passava na vida dela, diante das pessoas que estavam ao redor dela, da família, a mulher que não tinha filho, né? E naquela época quem não tinha filho vivia uma vida triste, porque a alegria de um lar é um filho, né? Você vê que a história hoje está tão mudada, irmão, que hoje tem pessoas que casam hoje e não quer ter filho, nenhum sequer, com medo da situação, com medo do mundo, com medo de tudo que está acontecendo. Mas o Deus que está com você é aquele que vai prover toda a segurança para o seu filho. Ele vai prover, ele vai guardar, irmãos. Essa é a segurança que temos dele, irmão. O mundo está terrível, tá? Mas temos um Deus maior que esse mundo. E devemos depositar nele toda a nossa confiança. Então Samuel aqui foi uma promessa, foi um milagre que Deus fez na vida de Ana. E ela falou. Ela, nos versículos anteriores, ela derramando o coração dela para Deus, para Eli, para que Deus fizesse um milagre na vida dela. E ela também já tinha aquela convicção, aquela decisão. Se Deus me dando, eu entregarei na casa dele, para servir a ele. Então esse jovem aqui, ele também já desde o ventre já estava prometido para o Senhor. Ana tomou uma decisão, tomou uma atitude de oferecer ao Senhor. E aqui a gente vai ver os relatos, lá em 1 Samuel 3, versículos 7 e 10, 7 ao 10, diz assim: Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então o Senhor chamou a Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até a Eli e disse: Eis-me aqui, pois me chamaste. E neste momento Eli compreendeu que o Senhor estava chamando o menino. E Eli orientou a Samuel: Vai, deitar-te, e se ele te chamar de novo, dirás: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Assim Samuel foi se deitar no seu lugar. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que prontamente lhe respondeu o menino: Fala, porque o teu servo ouve. Então aqui, irmão, olha a questão aqui. Pela quarta vez o Senhor chamou ele. Pela quarta vez, na quarta vez que Samuel atentou, ouviu a voz do Senhor. Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. Ele não entendia ainda. Cresceu, foi ensinado na casa, lá no templo. Ele estava ensinando, orientando ele a respeito de tudo aquilo que Deus tinha, que Deus queria fazer, realizar. Mas Samuel, ele não entendia a voz de Deus, não conhecia a voz de Deus. Por isso que das 3 vezes que Samuel ouviu chamando ele, ele foi para Eli, achando que Eli que estava chamando ele. Deus está te chamando.
Será que você está ouvindo a voz de Deus? Será que você está atento a ouvir a voz de Deus? Porque muitas vezes nós atentamos Deus chamando fulano, Beltrano, Cicrano, mas Deus chama você, diretamente você. É você que Deus quer tratar, é você que Deus quer usar. Mesmo nas mínimas coisas, irmãos. Deus quer tratar com você. Deus quer realizar um milagre na vida da pessoa através de você. E aonde você estiver, Deus quer te usar. Então Samuel, irmãos, 3 vezes, na terceira vez, ele foi lá diante de Eli. Só que na terceira vez, quando ele chegou diante de Eli, Eli orientou a Samuel: vai deitar. E se ele te chamar de novo, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Assim Samuel foi se deitar no seu lugar. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que prontamente lhe respondeu o menino: fala, porque o teu servo ouve. O que eu tenho visto aqui, irmão, nessa palavra aqui, Deus foi no quarto de Samuel. Deus só se apresentava no Santo dos Santos, no templo, mas Deus foi lá no quarto de Samuel falar com ele. Será que Deus não tem ido lá no seu quarto falar com você? Tentando conversar com você, conversar comigo, mas muitas vezes a gente não está ainda percebido, não está entendendo a voz dele, não está compreendendo, porque Samuel aqui não conhecia a voz de Deus. Ele conhecia a voz do Deus de Eli, dos deuses de outras pessoas, mas não conhecia a voz do seu Deus. E foi ali que Deus se apresentou a Samuel. E Samuel, já pela 4ª vez, acho que ele nem dormiu nessa última hora. Ele ficou tão apreensivo, que tanto chama ele, né? E chegou um momento da 4ª vez e ele ouviu a voz. Aí ele falou: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Desses 3 jovens aqui, irmãos, você vê, o primeiro era escravo, o segundo era trabalhador, e o terceiro, irmão, era o presente de Ana a Deus. 3 jovens distintos, com um propósito, com um desejo de servir ao Senhor. Há um ano iniciando, e Deus está procurando aqui. Deus está procurando quem? Deus está procurando você. Aqui na história Deus procurou Daniel, procurou Davi e procurou Samuel. Mas hoje Deus está procurando eu e você para realizar uma grande obra. E Ele conta com cada um de nós, né? Ouvimos tanta história de formiguinhas, né? Cada um fazendo o seu trabalho, imagine. Só que quando no fim daquela questão a formiga fez um formigueiro, criou um reino. É assim que funciona. Cada um fazendo o pouquinho que pode fazer com alegria, de coração. Deus vai fazer grandes coisas. Deus vai realizar grandes coisas através de mim, de você, de nós, da igreja do Senhor. Aleluia. Então Samuel veio de um milagre e foi prometido a servir a Deus. Deus falou em seu quarto. Eu já li assim, aí já li várias vezes essa história de Samuel, mas nunca me peguei nessa questão que Deus foi no quarto de Samuel. Mas Deus só usava, nessa época Deus usava os sacerdotes,
Usava reis, homens que eram. Só que Deus foi lá falar com Samuel. Não acontecia isso, não era para acontecer. A gente vê as histórias do que acontecia na Bíblia. Não, tinha uma pessoa preparada. Só que Deus saiu do lugar dele e foi no quarto de Samuel falar com ele. Ele saiu e ficou lá, esperando o tempo de Samuel entender que a questão era com ele. Ele não precisava mais de Eli, ele precisava de ouvir a voz de Deus. Precisamos ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. Para quê? Tomar decisões, pode tomar postura, pode tomar aquilo que Deus quer realizar através de mim e de você. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos ver aqui, irmão, em Esther, capítulo 4, versículo 14. Aleluia. Deus está falando com você? Vai falar ainda, ele vai continuar falando ainda. Porque ele é o nosso pai. E o pai fala com o filho. Né? Lá Deus falava com o servo. Hoje você é filho. Papai está falando com você hoje. Aleluia. Diz assim, Esther 4,14. Porquanto se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para nós. Mas tu é a casa de teu pai, mas tu e a casa de teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para esse dia que foste nomeada rei, rainha, filho de Deus. Eu mudei aqui, irmão. Porque você pode ver o texto aí, está dizendo rainha da Pérsia, não é isso? Porque está falando de Esther. Mas aqui eu não estou falando de Esther, estou falando de nós. Deus está falando comigo e com você. Né? Então aqui, para os nossos dias de hoje, irmão, porquanto se calares neste momento crucial. Será que tem pessoas se calando diante da situação que estamos passando? Será que estamos ficando cabisbaixo? Será que estamos tristes? Porque tanta coisa aconteceu, né? Tanta coisa aconteceu ao nosso redor. Muitas vezes até em famílias tem acontecido. Mas aqui está dizendo, porquanto se calares nesse momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte. De outra parte. Você pode ser a solução para um problema. E não depender que as pessoas dependem de outra salvação de outro lugar. Você pode ser a salvação para essa pessoa, para essa família, para este lar, para a sua família, para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus familiares. Você pode ser a solução para eles. E não depender que ela venha de outro lugar, né? Mas tu e a casa de teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Está vendo aqui, ó? Se nós não atentarmos para o Deus que nós servimos, para um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Há um poder que opera em você, através de você. Então ele está dependendo que você tome uma atitude, haja com esse poder. Isso é você, irmãos. É você. Não é o seu esposo, não é a sua esposa, não é o seu filho. É você. Cada um aqui
Tem que tomar essa postura. Senão, quem sabe se não foi para esse dia que foste nomeado. Quem sabe? Não foi esse dia que o Senhor te nomeou como filho dele, como embaixador dele nessa terra. Farás a mesma coisa que ele fez e ainda maiores. Será que não é esse dia que Deus te fez ungido dele? O poder está em tuas mãos. O poder está na tua boca. Basta você abrir a sua boca e usar a sua mão em favor daqueles que precisam, daqueles que carecem, daqueles que necessitam. Não deixe a situação normal, como se fosse normal. Para o mundo aí, muitas vezes, aparentemente normal. Cada um segue o seu caminho, faz o que quer, não é isso? Mas você não foi chamado para dar frutos, para fazer algo para o Senhor, né? Essa história aqui de Esther, ela foi colocada lá para um propósito. Você está aqui para um propósito, irmão. Você não está aqui por acaso, não. Você não quer aqui de paraquedas, não. Você está aqui por uma causa, por uma situação. Deus quer usar você ainda. Deus quer mudar a história ainda. A começar na sua família, aos seus vizinhos, aos seus familiares, aos seus amigos. Deus ainda quer mudar a história ainda. E conta com quem? Conta com os filhos dele. Quem é filho dele aqui? Então ele está contando com você. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Salmos 39, versículo 1 e 2. Esse versículo aqui, irmão, eu sempre carrego comigo. E a minha esposa, ela sempre chama atenção minha sobre isso aí, né? Porque muitas vezes quando vem alguma situação, ou porque muitas vezes a dor quer chegar perto, você vai ficar mudo? Será que você não vai abrir a boca para dizer o que você tem e o que você é? Então minha esposa até cobra eu nessa questão também. Então, já que ela já me cobrou, eu vou cobrar os irmãos aqui hoje. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 39, versículo 1 e 2. Eu declarei: vigiarei os meus atos e não pecarei em palavra. Atarei uma mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem próximo a mim. Emudeci, desisti de expressar o bem. A minha angústia se agravou. Nós temos uma ferramenta. Nós temos um poder que está dentro de nós. O que nós iremos fazer com isso? O que nós iremos fazer com a palavra que está dentro de nós? Porque, irmãos, ou nós damos vida, ou nós morreremos. Ou iremos dar vida, ou morrer. Você pode dar vida. Vigiarei os meus atos e não pecarei em palavras. Que palavra nós estamos soltando da nossa boca? O que nós estamos falando diante de tantas situações que nos cercam? Tem coisa, irmão, que nós temos que ficar de boca fechada mesmo. Vigiar mesmo. Porque os inimigos aqui podem ser tanto o inimigo mesmo, de Deus, que é o nosso inimigo, como também pode ser pessoas também, que estão esperando uma palavra sua. Você vai negar o Deus que você tem? Ou você vai exaltar o Deus que você tem? Então vigiarei os meus atos e não pecarei em palavras. Atarei uma mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem próximo a mim. Emudeci, eu fiquei mudo. Desisti de expressar o bem. O que aconteceu? A minha angústia se agravou. Está vendo aqui? Uma pessoa triste, só se lamuriando, só se lamentando. Ah, para mim não dá mais não. Está vendo a situação que está acontecendo aí?
eu sou o próximo. Ah, isso já aconteceu com o meu, lá vai acontecer comigo também. Muitas vezes, irmãos, vemos a situação e muitas vezes queremos até pegar para nós também. Não, fulano de tal aconteceu. Ah, vai acontecer comigo também. Eu sou o próximo da lista. Será que você está expressando bem? Ou está se expressando o mal aqui? Será que você está trazendo vida ou está trazendo morte para você próprio? Né? Deus está falando conosco aqui. Será que nós estamos trazendo vida para nós mesmos? Para a nossa casa, para o nosso lar, para os filhos, para a esposa, para o esposo, para os amigos? Ou estamos concordando com o que o mundo está dizendo? O Salmo 91 aqui, irmãos, não só foi para aquela época não, é para nós aqui hoje. Será que você tem declarado o Salmo 91 para você? Será que nós estamos apercebidos quanto a isso? Nós temos uma ferramenta, nós temos o poder à nossa disposição. A palavra de Deus, irmãos, ela dentro da gente, só dentro da gente, ela não vai mudar muita coisa. Mas quando ela colocamos ela para fora, ela é uma explosão que vai mudar a situação, que vai mudar a circunstância. A palavra que você disser vai ser uma explosão para o bem, mudando quadro de pessoas, mudando situações de pessoas. O que você tem expressado? O que você tem dito? Qual foi a sua palavra que você tem dado aos seus entes queridos? O que você tem falado à sua família? O que você tem falado ao seu filho? O que você tem chamado para ele, para ela, para eles? O que nós temos chamado para aqueles que estão próximos da gente? Estamos começando um ano. Nós, como seres humanos, contamos com isso, né? Ano velho, ano novo, hoje é o primeiro dia do ano, fica naquela empolgação. E é natural que a gente tenha isso mesmo. Vamos assim renovar nossos votos, renovar nossas esperanças. Hoje Deus está falando com você. O que você tem dentro do seu coração para expressar? Será que é de bem ou de mal? Será que você vai se calar diante de situações que o inimigo está querendo armar, tramar, para deixar você triste, cabisbaixo? Ou você vai se alegrar naquilo que Deus está dizendo a seu respeito? Você vai usar aquilo que Deus já deixou para você. Ele não vai deixar, ele já deixou. Deus já deixou um testamento para você. O que você vai fazer desse novo testamento? Né? Então Deus está falando com você hoje. O que você vai fazer com aquilo que Deus está entregando para você? Deus quer realizar. Deus quer fazer grandes coisas através de mim e de você. Mas você sabe que Deus é um Deus educado. Ele não vai forçar, como, né? Não, ele vai dando uns toques, vai orientando, porque Deus é amor. Deus te ama, irmão. E Ele quer que esse amor se expanda a outras pessoas. Se expanda. Faça outras pessoas se servir desse amor também. Ser servido por este amor. E você é a ferramenta-chave que Ele quer usar. Não, eu vou deixar para fulano, eu vou deixar para ciclano. Não, eu vou deixar para o meu pastor. Meu pastor faz isso. Não, você pode fazer também. Quantas vezes aqui é chamado para a gente convidar o nosso vizinho, convidar um amigo, convidar a família para estar ouvindo uma palavra. Ah, mas eu já me cansei de tanto chamar ele. Eu chamo, ele não vem. Mas essa é a obra, irmão. Deus também não fez isso com a gente. Ficou ali tentando. Sempre vinha uma palavrinha. Sempre alguém
falava do amor dele e nós nada. Mas chegou um momento certo que nós abrimos o coração para Deus entrar. É o que eles também precisam, abrir o coração para Deus entrar. Por isso não devemos parar, nem cessar de falar do amor dele. Não devemos parar e nem cessar, achando que não, quando Deus quiser chamar, Deus chama. Opa, Deus chama sim, mas ele está precisando de uma ferramenta para ser usada. Ele está precisando de uma voz. Ele está precisando de uma mão. O seu vizinho, o seu amigo, sua filha está precisando de uma mão, está precisando de um abraço seu. Para certas armadilhas, certas correntes, certas cordas ser destruídas. E ele entenda que o amor de Deus é para ele também. Então, irmão, não cesse, não desiste de expressar o bem. Sempre expressa o bem ao seu favor, ao favor do seu amigo, do seu irmão. Sempre expressa o bem. Ah, mas ele expressa o bem. Nós somos chamados aqui, irmão, para dar vida. Não é para julgar, nem condenar ninguém. Nós não fomos chamados para acusar ninguém, para condenar ninguém. Nós somos chamados para alertar, para avisar que Deus o ama. Ah, mas Deus ama até na palavra de correção. Sim, se você tem uma palavra de correção em amor, dê. Você quer perecer no seu pecado, meu amigo? Palavra de correção em amor. Porque Deus te ama. Você quer ir para onde? Você quer chegar aonde desse jeito? Porque Deus te ama. O sacrifício já foi pago por você. Jesus já morreu por toda a humanidade, irmão. Jesus já salvou todos. Ele não vai salvar ainda, ele já salvou. O que precisa é as pessoas ouvirem a voz dele. Precisa desses Samuéis que está aí no mundo todo ouvir a voz dele, compreender a voz dele. Esse Samuel que está aí no mundo também precisa atentar para a voz dele. O papai está chamando, Deus está chamando eles. Se Samuel, que foi criado lá no templo, só na 4ª vez que ele entendeu a voz do pai. E esses que estão aí no mundo, que muitas vezes não tem nenhum familiar, muitas vezes que é crente, não tem, poucas pessoas intercedem, porque essa é a função nossa aqui, irmãos, é interceder por essas pessoas que estão no mundo. Você que está me ouvindo, às terça-feiras tem culto de oração aqui. Esse é o propósito, é chamar as pessoas a conhecer o amor de Deus. E você pode fazer parte disso. Igreja do Senhor, você pode fazer parte disso, orando por pessoas para ser alcançado pelo amor de Deus. Deus quer falar com você, Samuel. Você, Samuel, atenta para a voz do seu Deus. Ele quer falar com você. Lá no seu quarto. Ouça a voz dele. Ele só tem o melhor para você. Ele não é peso. Ele não tem jugo sobre você. Ele é leveza. Ele é amor. Ele é paz. Ele quer entrar paz na sua casa. Ele quer entrar com a solução na sua casa, no seu lar. Mas ele quer que você ouça a voz dele. Como é que você vai ouvir a voz dele se você não estiver atentando para aquilo que ele quer falar? Aleluia. Desculpa. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus. Estamos terminando. Primeira Crônicas 28. Aleluia.
Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. E tu, meu amado filho Salomão, reconhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e com toda a disposição da tua alma. Para Yamesh, o Senhor, aleluia, com toda a disposição da tua alma, porque Yamesh, o Senhor, examina profundamente todos os corações e conhece as mais íntimas intenções da mente. Se o buscares, tu sempre o encontrarás, mas se o desprezares, ele te rejeitará eternamente. Uma palavra aqui está dizendo: e tu, meu amado filho, reconhece Deus, o Deus de teu pai. Ele está dizendo aqui para a gente reconhecer Deus, o nosso Deus, dos nossos pais. Que pais? Os pais na fé, o nosso pai que nos orienta, que nos ensina. Ele está dizendo para a gente reconhecer Ele. E Ele está dizendo: serve-o de coração íntegro e com toda a disposição da tua alma. Então aqui há uns conselhos aqui, irmão, que ele está dizendo: serve-o de coração íntegro e com toda a disposição da tua alma. Por quê? O Senhor examina profundamente todos os corações e conhece as mais íntimas intenções da mente. Então Ele conhece você. Ele me conhece. Se achamos que estamos escondendo dele alguma coisa, estamos enganados, porque Ele conhece a gente. Deus me conhece melhor do que a minha esposa. Vou fazer 28 anos de casado. Mas ela não me conhece como meu Deus me conhece. Porque Deus me conhece lá dentro, é lá dentro. E Deus te conhece também lá dentro. Ele sabe as suas limitações. Ele sabe os seus defeitos. Mas Ele está falando para a gente depender dEle. Ele está falando que o Senhor examina profundamente todos os corações e conhece as mais íntimas intenções da mente. Se o buscares, tu sempre encontrarás. Se tu buscares, você sempre vai encontrar. É essa a convicção que nós devemos ter, irmão. Se nós buscarmos, sempre vamos encontrar. Se você buscar o Senhor, você vai encontrar. Muitas vezes nós, irmãos, oramos e esquecemos, ou não ligamos, ou achamos que Deus não ouviu porque não aconteceu, né? Se buscar, você vai achar, você vai encontrar. Ah, mas eu orei, fulano, Beltrano, meu filho, tá a mesma coisa. Se buscar, você vai encontrar. Muitas vezes achamos que isso é coisa de mágica. O mágico está aqui na sua frente, ele aparece na hora. E queremos entender que Deus também tem que fazer a mesma coisa. Mas Ele está dizendo que se o buscarmos, nós vamos encontrar. Se você buscar, você vai encontrar. Essa é a certeza daquele que entende que existe um Deus de amor. Se você buscar, você vai encontrar. Quando? Se você buscar, você vai encontrar.
né? Todo tempo, irmãos. Não devemos desanimar. Não devemos entregar os pontos não. Já não tem mais jeito para mim, já não tem jeito do meu filho, já não tem jeito mais para minha família, para mim já não tem mais jeito, porque é assim que acontece. Você tem um Pai de misericórdia, você tem um Pai de amor. Se você buscar, você vai encontrar. Louvado seja o nome de Deus. Então busque de todo o coração. Busque até que, irmãos, até que. Você buscando, você vai criar uma raiz profunda. Você buscando, você vai criar firmeza. O mundo está alvoroçado. O medo tem tomado conta de muitas pessoas. Até em nossa família mesmo a gente vê algumas coisas que se falam. Então para algumas coisas eu dou muito valor, mas para outras coisas não. Para isso eu posso, para isso eu não posso. O Deus que te guarda, Ele está com você. O Deus que conserva você em plena saúde está com você. Nada pode acontecer com você se você tem um Deus que guarda você. Deus é o seu guarda. Deus é o seu protetor. E não importa a circunstância, irmãos. Muitas vezes queremos nos julgar perante o que está acontecendo aí. Dizendo que você não pode, mas você pode. Dizendo que você não tem, mas você tem. Dizendo que você não é, mas você é. Amém?